Em 1970, um jovem que viria a se tornar a maior lenda de todos os tempos dos filmes de Kung Fu conquistou o mundo com seu filme chamado O Dragão Chinês. Com velocidade sobre-humana e muito carisma, Bruce Lee rompeu as barreiras da linguagem, racismo e preconceito, conquistando fama mundial e alavancando as obras chinesas a outro patamar. Em 1973, eis que Bruce Lee iria estrear seu último filme, Operação Dragão, da Warner Bros., onde a lenda do Kung Fu se firmou e se consolidou como o maior herói chinês, referência de cultura pop e lenda das artes marciais. Com o sucesso de Bruce Lee, novos filmes, séries e produtos referentes ao Kung Fu começaram a ganhar espaço no cotidiano do povo. Uma dessas séries era a famosa e aclamada Kung Fu, estrelada por David Carradine. Mas o que Bruce Lee e a série Kung Fu têm a ver com o nosso vídeo de hoje? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando, vocês estão aqui no Zenkai, e é exatamente isso. Foram baseados nessas citações que surgiu o primeiro super-herói asiático. Eu estou falando de Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Pessoal, o personagem Shang-Chi, ele nasceu na província de Honan, na República Popular da China, e é filho de Fu Manchu, um criminoso chinês que repetidamente tentou conquistar o mundo e tinha sede de sangue. Hoje em dia, nos quadrinhos, esse personagem Fu Manchu ele é chamado de Zheng Zu, porque o nome Fu Manchu ele vem de um personagem fictício que aparece em uma série de novelas do escritor inglês Seth Romer, que foram produzidas durante a primeira metade do século XX. Com o passar dos anos, a Marvel acabou perdendo os direitos de utilização do nome Fu Manchu e passou a chamar o pai do Shang-Chi como Zheng Zu. Falando especificamente agora da estreia do personagem nos quadrinhos, ele foi criado por Steve Englehart e Jim Starlin. Apareceu pela primeira vez na revista Special Marvel Edition número 15 de dezembro de 73, 5 meses após a morte de Bruce Lee. Depois de estrelar o personagem especial Marvel Edition, que anteriormente, para quem não sabe, era uma revista de republicações, a editora trocou o nome da revista para The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu, a partir do número 17, em 1974. Fez tanto sucesso que durou até a edição número 125 em 1983. Enquanto isso, Shang-Chi também apareceu na revista Deadly Heads of Kung Fu, que era dedicada a personagens da Marvel que praticavam artes marciais, como por exemplo o Punho de Ferro e os Filhos do Tigre. O herói também contracenou com outros personagens em várias revistas, como por exemplo nas edições 84 e 85 de Marvel Team Up e na edição Giant Size Spider-Man número 2. Uma das coisas que eu mais gosto particularmente no Shang-Chi é que ele é um humano comum. Ele não possui poderes mágicos ou sobrenaturais, mas apenas as habilidades que ele mesmo aperfeiçoa com os treinamentos dele. Além disso, o Shang-Chi ele é conhecido como um personagem equilibrado, um praticante fiel de meditação e limpeza interior da alma, digamos assim. Ele faz utilização do Ki, é uma energia interna que ajuda ele não apenas no combate, mas também no controle de suas emoções em situações assim mais tensas. Isso faz com que ele consiga até mesmo desviar de balas em situações mais extremas. Falando mais especificamente da parte dos combates, o Shang-Chi ele é considerado um mestre perfeito que domina todos os estilos de Kung Fu, desde o Wushu até o Wing Chun. Tanto em combates desarmado até combates armado. Quando ele está armado, ele costuma utilizar algumas armas, como por exemplo a Shuriken, bastões e o famoso Nunchaku que foi mostrado aí no começo do vídeo, utilizado pelo Bruce Lee. Com o passar dos anos, eventualmente ele acaba se tornando parceiro da MI6, o Serviço de Inteligência do Reino Unido. Ao longo dos quadrinhos da Marvel, o personagem ele também participou de vários grupos de super-heróis. O primeiro deles foi o Cavaleiros Marvel, que era um grupo formado pelo Demolidor e outros aliados. Shang-Chi também participou do Heróis de Aluguel ao lado de Miss Knight e Colin Wing, e também fez parte dos Vingadores Secretos ao lado de Steve Rogers e também de uma nova formação dos Vingadores ao lado do Capitão América e do Homem de Ferro. Outros grupos importantes que ele participou foram os Protetores ao lado do Hulk, Silk, Miss Marvel e Jimmy Woo, que logo depois levou ele para o time dos Agentes of Atlas. E é evidente que, como todo super-herói que se preze, existe uma lista de inimigos muito bacana. Eu vou citar aqui os 4 que eu considero os 4 maiores inimigos assim do Shang-Chi, começando por esse cara aí, o Mandarim. O Mandarim ele não é assim diretamente um vilão exclusivo do Shang-Chi, muito pelo contrário, muita gente sabe que ele é o inimigo mais conhecido do Homem de Ferro, só que ele é daqueles tipos de vilão que, cara, quem enfrentar ele vai se dar mal, e isso inclui obviamente Shang-Chi. O próximo vilão da lista aqui é o Midnight Sun, que apareceu pela primeira vez na Special Edition Marvel número 16 em 1974, e do jeito que ele apareceu, ele acabou se tornando um dos maiores inimigos do Shang-Chi. Ele é entre aspas, um dos filhos do Zheng Zu, ou Fu Manchu, fica a seu critério.
Mas só que ele não é filho biológico dele. Ao invés disso, o que acontece? Ele era uma criança de uma pequena aldeia africana que o Zheng Zu usava como quartel-general. Quando os inimigos deles atacaram a vila, o Midnight Sun ele ficou com ferimentos permanentes e sem paz. Só que como ele percebeu, o Zheng Zu percebendo que a criança acabou não chorando com tudo que aconteceu, ele foi acolher o menino e criou ele como se fosse seu. E ele se tornou um dos maiores vilões do Shang-Chi. Essa aqui a gente não podia deixar de fora porque também é irmã do Shang-Chi, a Zheng Baoyu. O que acontece? Ela é filha do Zheng Zu e ela é meia-irmã do Shang-Chi. Ela é líder de uma organização criminosa chamada Oriental Expeditors. Ela acabou inundando o mercado com drogas e outros narcóticos, e o mais importante disso é que os esforços dela colocaram ela em uma batalha constante com o irmão dela, que é o Shang-Chi. Como filha do Zheng Zu, ela tem acesso ao Elixir da Vida. Com ele, ela tem a juventude e as habilidades de uma mulher com metade da idade dela. Mas isso não é tudo. Por meio das ações dela e das palavras dela, ela consegue hipnotizar praticamente qualquer homem que ela vier a olhar. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui Fu Manchu ou Zheng Zu, que a gente já mostrou aqui no começo do vídeo. Esse cara é nada menos do que o pai do Shang-Chi e o principal vilão dessa saga aí do mestre do Kung Fu. Então, pessoal, pra gente finalizar o vídeo, a gente já sabe que vai sair um filme aí da Marvel, né? Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, tá até correndo o trailer aí no fundo. É um dos filmes mais aguardados do ano, tem um elenco estrelado, cara. Tem muita gente boa, eu que sou fã de filmes de Kung Fu, filmes chineses. Cara, você tem um filme que tem Tony Leung e Michelle Yeoh no mesmo filme, é algo incrível. Quem vai interpretar o Shang-Chi é o ator Simon Liu e vamos torcer para que tudo dê certo, para que esse filme seja realmente incrível e que faça jus a tudo que a Marvel fez até agora. Eu já tô gostando que tá apresentando ele logo no começo da quarta fase, então provavelmente ele tende a aparecer aí mais pro futuro. Mas e aí, pessoal, vocês já conheciam o Shang-Chi? Vocês já leram bastante histórias do Shang-Chi? É a primeira vez que vocês ouvem falar deles? Vocês conheciam esses inimigos? Deixa aí seus comentários pra gente, por gentileza, pra gente ficar sabendo o que vocês pensam. Se vocês querem mais vídeos assim, se vocês gostariam que a gente comentasse o trailer, por exemplo, eu preciso demais do feedback de vocês. Não se esqueçam, até agora eu não pedi, deixa o like aí de vocês, se inscrevam por gentileza e clica no sininho de notificações para que sempre que tiver um novo conteúdo no canal o YouTube venha avisar vocês. Pessoal, eu agradeço de coração, esses videozinhos dão um trabalho do caramba para fazer. Muito obrigado pela presença de todos vocês, eu sou o Nan, vocês estão no Zenkai e falou!